pessoal? Vocês estão bonzinhos? Quanto tempo, né, Quanto Matheus? tempo? Que a gente não grava um Nutrition Cast. Já faz uns 6 meses. Mais 6 meses, né? É muito bom estar aqui novamente. Muito obrigado, Matheus. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar compartilhando um pouco do conhecimento aqui. Eu acho que todo mundo sai ganhando, Começando 2023 com o pé direito. com toda certeza. E, Matheus, estamos numa rede social, Uhum, querendo ou não, o YouTube virou uma rede social, a gente pode verdade. chamar assim, que é feita para a gente se comunicar com outras pessoas. A gente, Uhum, por exemplo, aqui estamos nos comunicando com os nutricionistas, estudantes e profissionais da saúde que estão nos acompanhando. sim. Qual que é a temática de hoje que a gente vai discutir? Hoje a temática é como usar a comunicação a seu favor. Olha aí. Comunicação é imprescindível para tudo. Você lembra quando eu entrei aqui para fazer entrevista, para entrar no Consciência? Toda hora eu falava, eu tenho que melhorar a comunicação. Não sei o que, comunicação. Então, eu sempre tive, né, vou contar um pouquinho da minha história, assim, brevemente, sempre tive dificuldade em me comunicar. Sempre tive dificuldade em comunicar e por isso eu já sabia que futuramente saber se comunicar e atender o paciente exige você se comunicar muito bem. Eu já tentava, sabendo que eu era ruim, ainda estou Tá no progredindo, todo mundo processo. está no processo de progredir. Comecei a estudar comunicação. Comunicação é através de livros, através de curso, e eu E acho que. praticando. E praticando, exato. A prática é onde você mais aprende. Claro, você pega muitas técnicas em cursos, pega muitas técnicas em livros, e hoje a gente vai discutir um pouquinho como é que a gente pode utilizar essa comunicação ao nosso favor, até mesmo para se conectar melhor com o nosso paciente. Olha aí que maravilha. E vocês podem reparar que a gente tem um livro aqui na mesa, né? É o livro que o Matheus vai basear boa parte da nossa discussão aqui hoje. A gente pretende, lógico, não fazer um resumo, uma sinopse do livro, né? Uhum. Mas trazer pontos principais que ele levanta. Não é um livro focado para nutricionistas, mas a gente vai fazer justamente esse link, né? Exatamente, exatamente. O nome do livro, vocês estão conseguindo ver aqui, é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Inclusive, quem quiser ler, vai ter o link da Amazon para comprar aqui embaixo com desconto esse livro. Tô brincando, mas pode ter, né? Não poderia, o link que realmente pode ter. Agora o desconto, o cupom é fake. Vamos providenciar, equipe. Beleza, equipe? Beleza. É isso aí. Beleza, então esse livro aqui eu achei bem interessante, que apesar de não ser voltado para nutricionista, tem muitas técnicas que a gente pode utilizar para agregar a nossa comunicação. Na verdade, esse livro aqui não é sobre convencer de fato uma pessoa. Você não vai convencer O alguém. título dele é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Exato, como convencer, Um mas é título como. bem marqueteiro. Exato, é um título bem clickbait. Clickbait. Clickbait, vamos assim dizer. Primeiro, vamos abrir um parênteses. Que clickbait é um termo muito jovem, muito jovem. Sim. Explique para as pessoas o que é clickbait. Clickbait Para os é. nutricionistas aí de casa que tem mais de 30 anos, assim como eu. Tá. Clickbait é quando uma informação é muito chamativa, muita extrapolação para você clicar nessa propaganda. É uma isca. É uma isca, exato. Aí você entra para ler ou consumir algum tipo de produto. Isso é um clickbait. Então ele traz um título bem chamativo, mas na verdade é sobre como você pode se conectar com seu paciente, Com as pessoas. com as pessoas em geral. Claro, como a gente está falando para agregar aqui no consultório, como se comunicar com pessoas normais, com paciente, isso com certeza vai ajudar demais a gente. Tá? Maravilha. Matheus, então primeiro vamos começar do começo. Uhum, uhum. O que você me conta deste belo livro? Esse Eu não livro. li, então o Matheus vai trazer as informações e a gente vai conectar. Vamos lá. Brevemente sobre o livro, é um livro com uma linguagem super simples, rápida e muito prática. Tá? Para você que não conhece muito de comunicação e quer um livro fácil de leitura, rápida e com várias técnicas para você aplicar na hora que lê já pode aplicar, esse é o tipo de Você livro. diria que é um livro introdutório? Exato. É um livro introdutório e muito prático. Tá. Tá? E tem alguns pontos bem interessantes que ele levanta, que a gente separou alguns tópicos, né? Sobre postura, tom de voz, vestimenta e também a técnica de rapport, de espelhamento. E a gente vai passar nesses 4 pontos basicamente. Tá. Tá bom? Pode começar com o primeiro então. Então vamos lá. A primeira coisa que ele fala é sobre postura.
que você tem que ter uma linguagem corporal mais aberta, tá? E de fato, se você tem uma linguagem corporal muito fechada, com braços fechados, você pode acabar se distanciando do seu paciente ou de alguém que você esteja conversando, Uhum. tá? E quando você tem uma postura mais aberta, você está se comunicando e você está aberto a ouvir. Tá disponível. Está Eu disponível tô pra jogo. a ouvir. Sem Exato. barreiras. Então a pessoa, como ela não tem essa barreira de braço fechado, uma postura mais fechada, a pessoa começa a se abrir. E dessa forma você consegue engajar melhor a sua comunicação com a pessoa, com o seu paciente. Tá? Então, realmente, essa questão de linguagem corporal faz toda a diferença. Uma coisa é eu estar conversando com o peito estufado, outra coisa é eu estou mais encurvado aqui, parece que eu estou me escondendo atrás do microfone aqui, sabe? Então, faz toda a diferença essa questão de postura. Ele fala, quando você vai atender alguém, conversar com alguém, já se arruma a postura, aí você vai conversar com uma pessoa, né? Dá um Sim. sorriso e tudo mais. E é Tá? interessante que, via de regra, a gente tende a ou influenciar ou ser influenciado pela postura da outra pessoa, né? Uhum. Então, você para pensar, normalmente, se tem uma pessoa conversando com você assim, você vai ter uma forte tendência a fazer, aí vem o espelhamento, né? E Exato. imitar a pessoa e ficar nessa posição. Então, porque isso aí a gente não tem controle sobre o paciente. Ah, fulano, abre o peito aí para conversar comigo. Não, peraí. Não. Aham. Então a gente pode isso tomar atitude como o agente principal da consulta, no sentido de eu vou conduzir, e eu vou conduzir inclusive no jeito de falar, nas brincadeiras, etc. E na postura. Então eu vou Uhum. conversar com você com essa postura aberta, mostrando que eu estou aberto para comunicação e esperando que você se espelhe e entenda que eu estou aberto e você também se abra, né? E é Exato. muito interessante ver que na prática tem pessoas que realmente elas chegam fechadas e vão Sim. se abrindo durante a Uhum, consulta, durante as uhum. falas, um assunto, um outro assunto, e muda inclusive, né? Se você entra num assunto que incomoda, ela muda a postura Uhum. corporal. Se ela tá à vontade e tudo mais, ela relaxa, ela se abre, né? Literalmente. Exato, exato. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar essa comunicação, que é sorrir. Sim. É simplesmente Abre sorrir. portas, né? Exatamente. Sorrir abre portas. A pessoa se sente mais à vontade de conversar, de trocar um papo, até mesmo jogar uma piada do nada assim. Uhum. Sorrir realmente facilita a comunicação para a pessoa se abrir, para a gente começar a puxar assunto. Maravilha. Então, Né? primeiro tópico, Uhum. postura. Postura. Próximo. Tá? A gente falou de postura, a gente falou sobre o sorriso. E o segundo tópico é voz, tá? É a nossa voz. Tanto em relação ao nosso tom, quanto à velocidade que a gente fala. Isso Tá? é muito importante, Isso é né? muito importante. Ele fala um negócio bem interessante no livro, que se a pessoa fala devagar, por exemplo, eu já me coloquei ali no consultório. Se o paciente fala devagar, não fale rápido. Tente falar na mesma velocidade que a pessoa está falando. Isso é quase uma técnica de espelhamento, praticamente. Aí nesse caso é o contrário, então. É pra Uhum. gente entrar na frequência do paciente. Exatamente. É pra gente. Ó, se o paciente fala devagar, a gente tenta falar devagar pra gente gerar uma conexão maior. Tá? Então a gente gera uma conexão maior quando a gente fala na mesma velocidade e também no mesmo tom. Ele fala. Seja um camaleão. Seja um camaleão, que é basicamente você falar da mesma entonação e velocidade, que eu acho bem importante. Sim. Às vezes eu tenho uma dificuldade em falar devagar. Eu atendi uma paciente que fala bem devagarzinho. Ela é professora, do primeiro ao 5, tá? Aí ela fala bem devagar, bem devagar. E eu tinha uma dificuldade em. Eu falo rápido. Às vezes eu falo rápido. Aí eu já jogando essas técnicas em jogo, no meio da consulta, comecei a falar mais devagar. No ritmo Né? No dela. ritmo dela, mais calmo, mais tranquilo. E realmente faz toda a diferença. Realmente faz toda a diferença. E a Maravilha. entonação, às vezes, a gente fala num tom muito monótono. A gente só fala no mesmo tom sempre. Que dá sono. E dá sono. Então, às vezes, para engajar mesmo na conversa, você pode falar mais alto, pode falar mais devagar. Ou às vezes, para dar ênfase, você não precisa falar mais alto. Basta falar mais devagar e mais baixo. Às vezes, a pessoa enfatiza mais aquilo que você quer dizer. Ou a pausa. A A pausa pausa. também é muito utilizada para dar ênfase, né? Sim, sim. Assim, em qualquer comunicação a gente tem que utilizar essa entonação, velocidade e pausa. Quando a gente vai
a gente que trabalha muito em dar aula, palestras, a gente tá muito ligado nessas questões de tentar ser o mais engajado assim na Mais hora, claro na mais claro na comunicação, né? comunicação, usando essas técnicas de voz, de entonação e velocidade. Maravilha. Isso é importante para prestar atenção também. Uhum. E é bacana lembrar, até para vocês aí de casa, né, que a gente lê, estuda muita coisa e às vezes pode dar quase um tilt de que, meu Deus, eu vou atender, eu tenho que lembrar disso, lembrar daquilo, e tenho que prestar atenção nisso, nisso, naquilo. É o tipo de coisa que a gente vai sempre agregando à rotina do dia a dia e que depois se torna natural. Então, com certeza, com a prática, com o tempo, né, de aplicação, por exemplo, dessas técnicas, se torna algo que você não tem que pensar para fazer. Se torna Uhum. automático. A Se pessoa torna começa a falar de um automático. jeito, você começa a entrar no jeito dela de falar. Você não eu li no livro, eu tenho que falar do jeito igual ela fala, né? Sim, sim. Talvez no início você No tem que início tem demandar que um pouco mais de forçar, energia. exatamente, Mas depois fica depois automático. fica automático, você nem percebe que faz. Às vezes você já faz, aí você olha no livro tem essa técnica, mas eu já faço, aí fica mais claro para fazer. Sem dúvida. Acontece demais. Opa, mas eu já fazer isso não de maneira consciente. Nem sistemática, né? Então, essa questão dessa comunicação, a gente tem que trazer ela mais consciente para ser mais assertivo com o nosso paciente. Maravilha. Acho interessante. Primeiro tópico. Postura, linguagem corporal. Segundo. Segundo tópico, voz, entonação, velocidade. Terceiro. Tá? E agora, vestimenta. Tá? Você não precisa se Isso é vestir. polêmico. Você não precisa se vestir extremamente bem, mas estando bem apresentado. Não é pra usar paletó? Não precisa usar paletó. Mas você tem que estar bem arrumado, bem apresentado. Uma coisa, por exemplo, atender uma regata. Ah, beleza, pode atender com a regata. Ninguém vai. Assim, tem aquele pré-julgamento que é do ser humano. Aquele pré-julgamento que, tá desleixado. Por isso que a gente tem que estar minimamente bem vestido. Ah, pode ser uma camisa polo, calça jeans, mas bem apresentável. Porque é um pré-julgamento do ser humano, é inconsciente. Ele fala que é um processo inconsciente de Sim. julgamento. Tá? Então, às vezes, se arrumar e estar bem arrumado para atender um paciente, por exemplo, pode trazer uma comunicação muito mais positiva. Aquela primeira impressão, ele fala muito da primeira impressão. Sim. Olha, ganha a pessoa na primeira impressão. Não é a primeira impressão que fica, porém, conta demais. Tá? Então esse impacto de primeira impressão conta demais. Então eu não posso achar que eu sou o Steve Jobs e atender de camisetinha preta básica, calça jeans e tênis New Balance. Exato, exatamente. Ó, quem já tem muita autoridade não precisa, isso é fato. Pode ser o Steve Jobs, porque se ele atender de regata vai ser a melhor consulta do mundo, vamos assim dizer por quê? Porque ele tem autoridade na área dele. Já é conhecido, ele já formou, não é a primeira impressão, já tem uma impressão formada. E aí esse é o ponto, talvez na primeira consulta, mas é lógico, né, em N consultas com o paciente, nas primeiras é onde você forma essa impressão. Depois de 5 consultas, o paciente já te conhece. Ele já tem a impressão dele totalmente formada sobre você, de confiança, de credibilidade, de tudo. E é óbvio que, então depois da 5ª consulta eu vou atender de chinelo havaiana. Não, mas teoricamente teríamos mais liberdade, igual acontece naturalmente. Tem mais liberdade de gírias para se expressar, tem mais liberdade de brincadeiras para fazer. Exato. Da mesma forma, lógico, se é um paciente que entra nesse ritmo, né, que ele permite, tem pacientes que são mais sérios, tem pessoas que são mais abertas. E a roupa, a mesma coisa. É interessante que isso é um paralelo que usa muito nos negócios, que a gente usou a analogia do Steve Jobs, né? E que a gente pode pensar nesse caso não só como paciente, mas pensando no nutricionista como um empreendedor. Eu vou receber um representante de uma empresa para me visitar, para mostrar um produto. Ou a gente é professor, né? Eu vou fazer uma entrevista com uma pós-graduação para dar aula. Entra muito essa primeira impressão, estar bem vestido e etc. Depois da 5ª reunião, depois que eu já dou aula naquela pós e tudo mais, eu posso me dar o direito de fazer uma reunião de camisa pretinha básica, porque todo mundo já me conhece, enfim, entra nisso. Né? Você já tem a autoridade formada, já tem o respeito das pessoas, você pode se vestir de forma mais casual.
né? Mas a gente tem que conquistar. Isso se conquista. Isso se conquista, exato. E por isso que a gente tem que investir um pouco mais na primeira impressão. Sim. Na primeira impressão. E é interessante, né, Matheus? Eu vou até te fazer uma pergunta, um questionamento que não tem, a gente não tem certezas, né? Nesse caso, não tem certo e errado. Uso ou não de jaleco? O que você acha? Ah, polêmico, polêmico. Olha, eu pessoalmente não uso jaleco. Não uso jaleco. Porque eu tento me aproximar o máximo possível do paciente, tá? Então, às vezes a pessoa tem a noção de jaleco aquele preconceito, na minha visão, às vezes a pessoa tem um preconceito que o jaleco tem aquela autoridade grande e que às vezes já vem com aquele preconceito que o nutricionista vai cortar muita coisa, então eu prefiro estar mais leve ali, vestido normal. No primeiro curso bem, vestido bem, obviamente, mas sem jaleco. Até hoje eu nunca atendi de jaleco, pra ser bem sincero. Eu não tenho jaleco. Tá. Até hoje eu Mas nunca aí nunca atendi eu de não jaleco. uso também, né? Vocês sabem, até da forma que eu estou aqui, de polo, calça e etc. Igual o papai, polo por dentro da calça, né? Enfim. Aham. Mas tem vários colegas que atendem de jaleco, Dandara é uma delas, dá um salve, Dandara. Aí, de vez em quando. Olha aí, pronto. Então, depende. Depende. É, Tá. Mas o Samuel também, né? Samuel. Enfim, e tem aqueles jaleco de primeira linha, né? Tem um jaleco bonito, hein? Inclusive, Tem um jalecos jaleco bonito. bonitos. E que, querendo ou não, ele ajuda nessa criação de autoridade, de Ajuda. imagem como profissional de saúde. Só tem que tomar cuidado para justamente não deixar a vestimenta te distanciar do paciente. Esse é um cuidado, né? Da mesma forma que cria autoridade, você não pode criar uma autoridade e ficar acima. Acima do tem que paciente. ter autoridade, mas Ficar ao lado do paciente para ajudar. aí vem a comunicação, vem os outros fatores que criam conexão. Então, lembrando que a vestimenta, se a gente pensar na vestimenta para criar conexão, seria eu me vestir próximo ao que meu público usa, em termos de estilo. Se eu vou atender empresários, pessoas de alta renda, eu vou me vestir daquela forma. Se eu vou atender pessoas de média renda, eu posso me vestir mais casual. Se eu vou atender só atleta esportista, tem colega meu que é nutricionista que atende só atleta, atende camiseta fininha de esporte, bermuda, tênis de esporte, porque ele atende inclusive dentro de uma assessoria esportiva. Então, ele está no contexto daquele público dele e que isso não é um problema, né? E, inclusive pode estar com jaleco por cima e etc. Sim. Então, a vestimenta, ela pode ajudar a criar conexão, ela pode atrapalhar se mal usada, mas é uma atenção que a gente tem que ter, né? Reflexões. Reflexões, realmente. Reflexões. É uma reflexão que não tem certo ou errado. Não. Quarto ponto. Quarto ponto é a criação de rapport. Como é que a gente cria O rapport? que é rapport? Rapport é a maneira que a gente pode se comunicar se conectar com o nosso paciente de maneira quase que instantânea, ou criar condições para a gente se tornar mais agradável ao olhar das outras Inclusive, pessoas. tem um podcast aqui já sobre criação de rapport. É verdade, tem um podcast. A gente vai colocar o link aqui, a equipe vai colocar o link, Aham. você vai colocar o link aqui para vocês verem um podcast inteiro sobre criação de conexão e aqui a gente vai pincelar alguns tópicos. E aí? O que o livro traz sobre isso? A primeira coisa que ele fala sobre criação de rapport é sobre o nome. Falar o nome da pessoa. Sempre chamar pelo nome. Parece que a palavra mais importante da gente é o nosso nome, porque foi desde pequeno condicionado a nós. Meu nome é Matheus. Então quem fala Matheus a gente já fica, opa, falou meu nome? Então chama muita atenção. E quando a gente grava o nome de uma pessoa, a gente repete, cria esse vínculo, cria essa conexão. Então ajuda demais. A gente vê que isso é muito utilizado em boas empresas que vendem serviços ou produtos, né? Você vê, por exemplo, a Starbucks. Eles perguntam o seu nome, colocam o seu nome no copo escrito e ainda te chamam pelo nome. Exatamente. Então é uma técnica bem poderosa. Simples e poderosa. E eu vejo direto você usando. Chega no restaurante, qual é o seu nome? Aí, sim, aí a gente usa isso no dia a dia, né? Pro garçom, qual é o seu nome? Pedro. Valeu, Pedro, por atender a gente. Ei, Pedro! Exato. Melhor atendimento. Eu tenho uma certa dificuldade em gravar nomes. Então toda vez que eu vou num local, Cacau Show, por exemplo, às vezes eu compro muito lá, qual é o seu nome? Eu anoto no bloco de notas. Literalmente eu boto Cacau Show, bloco de notas. Não, aí o cara é outro nível. Eu coloco. Desculpa, mas você decorar o nome do vendedor da loja
É porque tu tá consumindo muito chocolate mesmo. É porque eu compro, nas minhas consultas, eu compro chocolate pequenininho para deixar na mesa para trabalhar a questão de comportamento com paciente que tem medo de comer chocolate. Entendi. Então eu já deixo para quebrar esse paradigma, não pode comer E chocolate. pra ver também se ele tem autocontrole. Exato. Então, Deixa ali e só vai comer no fim da consulta. aí eu vejo como é que ele come o primeiro, que eu coloco 2. Eu vejo como é que ele come, como é que ela ou ele come o primeiro, comeu rápido. Vamos tentar comer esse segundo um pouco diferente? Aí eu já tento ensinar. Então por isso que eu compro bastante na Cacau Show o seu Entendi. nome. Tá, vamos Então, voltar pro foco. Em Nome. qualquer local que eu for, estabelecimento, eu boto o nome, a Efigênia, a Camila, anoto local e nome. Eu sempre tento padaria, a João, era o nome do padeiro, Então anoto tudo, é importante. E uma dica extra, que talvez não tenha em livros e nada, mas vem do conhecimento empírico, muito cuidado com a forçação de barra, e eu percebi isso ontem com o paciente, de dar apelido pro paciente, ou chamar por nomes, por exemplo, no paciente Leonardo. E eu, algumas vezes, de forma não intencional, chamei ele de Léo e já me corrigi na mesma hora. Ah, Leonardo, pode sentar aqui para fazer tal coisa, para não forçar a intimidade. Entendeu? Isso é um cuidado importante. Ah, virar íntimo, Léo, não sabe se ele gosta de ser chamado de Léo. E outra, pessoas que têm nomes exóticos. Então, vamos, sei lá, fala um nome exótico aí. Elienay. Chama a pessoa pelo nome, só que às vezes você vê que o Instagram dela tem lá, Nai. Vamos supor que é ela. Elienay, e você vê no Instagram que é Nai. Muito cuidado. Elienay, você prefere que te chame pelo seu nome completo ou de Nai? Ah, todo mundo chama de Nai. Maravilha, então anota Nai. Então, tem o nome da pessoa, mas tem o nome, principalmente nomes exóticos, que aí você prefere que a pessoa te chame, ou mesmo pra ter intimidade. Meu nome é Jefferson. Eu não gosto que meus pacientes me chamem de Jefferson. Prefiro que me chame de Jeff. Então eu já falo, pode me chamar de Jeff, tá bom? E já aproxima. O combinado não sai caro, né? Não custa perguntar. Né? Então, dica prática sobre uso de nomes e criação de conexão. Exatamente. E mais uma coisa é a técnica de espelhamento. Essa é muito simples. Se a pessoa tem uma postura mais aberta, você mais ou menos espelha como é que ela está posicionada. Se a perna dela está para um lado, deixa ela um pouco mais para o lado. São coisas básicas, mas que geram uma conexão de maneira inconsciente. Tá? A gente falou muito aqui sobre comunicação não verbal. Não sei se vocês perceberam, mas a gente falou sobre comunicação não verbal. Tá? E que é importante a gente trabalhar essa comunicação não verbal para gerar essa conexão de maneira inconsciente. Então, para o paciente vai parecer que, nossa, eu gostei dele de cara. Não sei porquê. Simpatizou. Simpático ele. Simpático ele, exato. Então é bem importante essa parte de comunicação não verbal. Legal. Tem mais tópicos importantes do livro? Por enquanto é isso, não vou dar muito spoiler do livro. Maravilha. Então, pessoal, fica o convite, né? Lembrando que tem um outro podcast nosso, todo falando sobre criação de rapport, conexão, onde fala-se pouco de não verbal, lá fala-se muito de verbal, então complementa bastante esse podcast de hoje. Muito obrigado, Matheus, pela sua presença. Olha aí que maravilha. Teremos muitos podcasts e conteúdos ainda este ano aqui no NutritionCast. O meu, o seu, o nosso podcast de nutrição, né? Afago, galera. Tchau, Até a próxima oportunidade. Não deixa, a gente tá no YouTube. Estamos no YouTube. O que tem que fazer? Tem que se inscrever e compartilhar com o amiguinho. E deixar o like. Como tem um canal que eu vejo o cara dá um tapa no like. Dá um tapa nesse like. Então, isso é uma cabeçada no like. Qualquer jeito. É aquela gorjeta que dão pra gente, que apoia o nosso trabalho, que ajuda a popularizar. Inclusive a deixar você aqui conectado no canal, recebendo a vida dos vídeos e tudo mais. Né? Então, é isso. Afago, beijo, tchau. Até a próxima, pessoal.